Ele me vendeu quando eu tinha apenas 16 anos, como quem vende uma cabeça de gado. Ela é sua, coronel, forte, saudável, vai te dar bons anos, disse meu próprio pai enquanto contava as notas. Por anos, vivi como prisioneira na fazenda daquele velho, até que aprendi que a vergonha pode matar mais rápido que veneno. Olá, meus queridos e minhas queridas. Como é bom poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Dirce de Souza, tenho 72 anos e moro aqui em Pirenópolis, Goiás, essa cidadezinha que parece que parou no tempo com suas casinhas coloridas e ruas de pedra. Nasci em Serra Fria, uma terrinha pequena de Minas Gerais que nem no mapa aparecia direito, mas já faz muitos anos que encontrei meu cantinho de paz aqui. Hoje em dia, minha maior alegria é meditar sozinha e chegar numa paz interior onde posso esquecer dos problemas e traumas da vida. Antes de seguir, queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal. É tão importante para que mais pessoas possam ouvir histórias como a minha, sabe? Histórias que precisam ser contadas para que certas coisas nunca mais aconteçam. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café depois do almoço ou já de noitinha com a lua aparecendo? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu vou contar para vocês uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. Uma história de dor, mas também de libertação. Porque, meus queridos, às vezes a gente precisa passar pelo fogo para se tornar mais forte, como o ferro que vira aço. E foi assim comigo, quando meu próprio pai me entregou nas mãos de um homem que todos temiam na minha cidade. Mas não se preocupem, que essa história, por mais dolorida que seja, tem um final que me enche de orgulho de contar. Voltar no tempo não é fácil, mas algumas memórias ficam marcadas na gente como ferro quente. E é dessas marcas que quero falar hoje, para que vocês saibam que mesmo nas situações mais escuras, sempre existe uma luz no fim do caminho. Uma luz que a gente mesma pode acender quando decide não ser mais vítima. Na minha infância em Serra Fria foi simples, como a de muitas crianças do interior de Minas naquela época. Nasci em 1953, filha de Josefina e Arnaldo. Minha mãe era uma mulher quieta, daquelas que falava baixinho e pedia desculpa até quando não tinha culpa de nada. Mas as mãos dela, as mãos dela eram mágicas. Bordava que era uma beleza. Fazia pão que derretia na boca e conhecia remédio de erva para tudo que é tipo de mal. Já meu pai era diferente. Homem alto, de olhar duro, daqueles que quando entrava num lugar, todo mundo abaixava a cabeça. Trabalhava na roça, mas o que ele gostava mesmo era de sentar na venda do seu Juvenal depois do serviço. Nossa casa era pequena, de pau a pique, com chão de terra batida e telhado que em dia de chuva forte deixava passar umas goteiras. Tinha 2 cômodos apenas, a cozinha, com fogão a lenha que ficava sempre aceso, e o quarto, onde dormíamos todos juntos. Eu, mamãe, papai e meus 2 irmãos, Joaquim e Sebastião. Os meninos eram mais novos que eu, e mamãe sempre dizia que eu era os olhos dela quando ela não estava. Cuidar dos meus irmãos era minha responsabilidade desde que me entendo por gente. O dia começava cedinho, ainda escuro. Mamãe acendia o fogo para fazer café. Eu buscava água na mina que ficava a uns 200 metros da nossa casa. Carregava as latas na cabeça, equilibrando como mamãe me ensinou. Depois ajudava a fazer o angu pro almoço, limpava a casa, lavava roupa no córrego. E ainda sobrava tempo para brincar. Como eu gostava de brincar de roda com as outras meninas. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A gente cantava até ficar sem fôlego. Depois brincava de 5 Marias com pedrinhas que a gente mesmo catava e escolhia as mais bonitinhas. Minha melhor amiga era Zulmira, filha do seu Toninho sapateiro. A gente fazia bonecas de espiga de milho com cabelo de palha e vestidinho de retalho. E sonhava, como toda menina sonha, com o dia que a gente ia casar e ter nossa própria casa.
Mas casar por amor, com um moço bonito e trabalhador, não do jeito que... Bom, isso é história para depois. A escola ficava a quase 1 hora de caminhada. Eu ia todo dia, chuva ou sol, porque mamãe dizia que estudo era coisa importante. Aprendi a ler, escrever e fazer conta. Fui até o 4º ano, que naquela época já era muita coisa para uma menina da roça. Gostava demais da professora Dona Celina, que me emprestava livros de histórias e dizia que eu tinha cabeça boa para aprender. Na nossa região, a vida girava em torno das fazendas, os donos de terra mandavam em tudo e ninguém contestava. O mais poderoso de todos era o coronel Juvenal Bastos, dono de metade das terras da região. Viúvo, morava numa casarona na fazenda Santa Clara, a maior de todas. Homem de seus 60 e tantos anos, era temido por todos. Se dizia que ele tinha cabra na folha de pagamento só para dar sumiço em quem cruzasse o caminho dele. Desde pequena, ouvia histórias sobre o coronel e seus desmandos, mas ele era quase como uma lenda para mim, alguém que eu só via de longe nas festas da cidade. A vida foi seguindo assim, até que meus 12 anos chegaram e as coisas começaram a mudar. Meu corpo começou a se transformar e mamãe me chamou para uma conversa séria. Me explicou que eu estava virando moça, que precisava ter mais cuidado, que os homens iam começar a me olhar diferente. Na época não entendi direito, mas obedeci. Comecei a evitar ficar sozinha, a não passar mais na frente da venda quando os homens estavam reunidos. Foi também nessa época que comecei a perceber que as coisas em casa não iam bem. Papai chegava cada vez mais tarde, cheirando a cachaça, o humor cada vez pior. Às vezes eu acordava no meio da noite com o choro abafado da mamãe. De manhã, ela disfarçava as marcas roxas no braço ou no rosto com um sorriso triste, dizendo que tinha batido em algum canto. Os meninos cresciam, precisavam de roupa, comida, remédio quando ficavam doentes. E papai parecia afundar cada vez mais na bebida e em outro vício que depois descobri: o jogo. Era comum vê-lo sussurrando com homens de aparência duvidosa, fazendo contas em pedaços de papel, o rosto cada vez mais preocupado. Tinha dias que não tínhamos o que comer além de angu puro. Mamãe dizia que estava sem fome e dava a parte dela para mim e para os meninos. Eu via ela definhar, cada dia mais magra, mais pálida, a tosse que não passava. Tuberculose descobrimos tarde demais. No ano que fiz 15 anos, mamãe se foi. Lembro do enterro simples, do choro descontrolado dos meus irmãos e da cara vazia do meu pai, que nem lágrima derramou. Com mamãe se foi também o pouco de paz que tínhamos em casa. Papai passou a beber mais, a ficar mais violento. Os gritos eram constantes e os vizinhos fingiam não ouvir. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, diziam. E mesmo não sendo mais sua mulher, mas sua filha, a mesma regra parecia valer. Foi numa noite dessas, depois de uma surra particularmente forte, porque o feijão que eu fiz estava sem gosto, que ouvi papai conversando com um homem na porta de casa. A voz era grave, autoritária. Reconheci na hora. Era o coronel Bastos. Escondi atrás da porta e ouvi uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Arnaldo, você está me devendo muito dinheiro. Eu já esperei demais, dizia o coronel. Eu sei, coronel. Eu sei. Mas vou pagar, juro que vou, respondia meu pai, a voz embargada pelo medo e pela cachaça. E como vai pagar, se não tem onde cair morto? Tá querendo me fazer de bobo? Houve um silêncio longo, e então a voz do meu pai, mais baixa. Eu tenho algo de valor para oferecer. O quê? Minha filha, a Dirce, tá na flor da idade, 16 anos, moça bonita, saudável, virgem, daria uma boa companhia para um homem como o senhor. Meu sangue gelou, tapei a boca para não gritar. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio pai me oferecendo como pagamento de dívida, como se eu fosse uma cabeça de gado. Interessante, respondeu o coronel após um momento. Já tinha reparado nela, bonita mesmo, mas vai ter que vir por bem, não quero problema. Deixa comigo, garantiu meu pai. Naquela noite não consegui pregar o olho.
As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça como um sino de igreja batendo sem parar. Pensei em fugir, em correr para a casa da Zulmira, mas sabia que me achariam logo. Serra Fria era pequena demais para alguém se esconder. E para onde eu iria? Uma menina sozinha, sem dinheiro, sem ninguém no mundo. Na manhã seguinte, meu pai entrou no quarto e jogou um vestido em cima da cama. Era o vestido azul da minha falecida mãe, o único que ela tinha que não era de trabalhar na roça. Veste isso, se arruma, o coronel vem te buscar depois do almoço, ele disse, sem nem olhar nos meus olhos. Pai, por favor, não faz isso, supliquei, as lágrimas já escorrendo. Eu posso trabalhar mais, posso pegar serviço na cidade, posso... O tapa veio rápido, ardido. Cala essa boca, já tá resolvido. Tu vai e pronto. Ou prefere que eu e teus irmãos apareçamos mortos amanhã? É isso que tu quer? Abaixei a cabeça, derrotada. Sabia que não era ameaça vazia. As histórias sobre o que acontecia com quem devia ao coronel e não pagava eram conhecidas por todos. E os meninos? Quem vai cuidar deles? Perguntei baixinho. Vou mandar para casa da tua tia em Cristalina. Eles vão ficar bem lá. Era a irmã da minha mãe, que eu mal conhecia. Vesti o vestido azul que cheirava a naftalina, tentei ajeitar o cabelo o melhor que pude. Arrumei o pouco que tinha numa trouxa pequena, uma muda de roupa, a escova de cabelo de madeira que era da minha mãe e um livrinho de orações que Dona Celina tinha me dado. O almoço foi silencioso. Joaquim, de 10 anos, e Sebastião, de 8, me olhavam curiosos, sem entender direito o que estava acontecendo. Só sabiam que eu ia embora, e eles iriam para a casa da tia. Dei um abraço apertado em cada um, engolindo o choro para não assustá-los mais. Vocês obedeçam à tia, tá bom? Estudem direitinho. Um dia a gente se encontra de novo. Prometi, mesmo sem saber se conseguiria cumprir. Pouco depois do meio-dia, o som de cavalos anunciou a chegada. Não era o coronel em pessoa, mas 2 de seus capangas, homens de chapéu e revólver na cintura. Olhei uma última vez para a casinha onde cresci, para o pé de jabuticaba no quintal, para meus irmãozinhos chorando na porta. Vamos, moça, o coronel não gosta de esperar, disse um dos homens, me ajudando a subir num cavalo. Nessa ajuda, sua mão apertou minha cintura de um jeito que me deixou enjoada. A fazenda Santa Clara ficava a cerca de 1 hora de cavalgada de nossa casa. Conforme nos aproximávamos, o cenário ia mudando. As rocinhas pobres davam lugar a pastos bem cuidados, cheios de gado gordo. A estrada de terra ficava mais larga, mais plana. De longe, avistei a sede. Uma casarona branca de 2 andares, com uma varanda comprida na frente e janelas enormes. Parecia um palácio aos meus olhos de menina que nunca tinha saído de Serra Fria. Descemos na frente da casa grande. Uma mulher gorda, de cara amarrada, esperava na porta. Era Dona Teresa, a governanta. Então, essa é a nova ajudante, ela disse, me olhando de cima a baixo como quem avalia uma galinha no mercado. Vem comigo. Me levou pelos fundos da casa, por uma escada de serviço, até um quartinho pequeno no 2º andar. Tinha uma cama estreita, um armário velho, uma bacia de ágata e um penico embaixo da cama. A janela dava para os fundos da propriedade, onde ficavam os currais. Suas roupas de trabalho estão no armário. Tome um banho e se arrume. O coronel vai querer te ver depois do jantar. E não me olhe com essa cara de assustada. Devia estar agradecida. Tem muita moça que daria tudo para estar no seu lugar, disse ela, fechando a porta ao sair. Sentei na cama e finalmente deixei as lágrimas saírem de verdade. Chorei por tudo. Pela minha mãezinha que não estava mais ali para me proteger, pelos meus irmãos que talvez nunca mais visse, pela minha infância perdida e pelo que me aguardava naquela casa. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas o céu já estava escurecendo quando Dona Teresa voltou. Anda, menina, o coronel já está perguntando por você. Se arrume logo. Vesti o que encontrei no armário. Um vestido simples, de algodão, bem mais bonito que qualquer coisa que já tinha usado. Dona Teresa me levou até uma sala de jantar enorme, com uma mesa comprida, onde caberiam 20 pessoas.
mas só tinha um homem sentado lá, na cabeceira, o coronel Juvenal Bastos. Era a primeira vez que o via de perto. Um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos bem aparados e um bigode farto. Devia ter seus 65 anos, mas se mantinha ereto, com ar de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido na mesma hora. Então você é a filha do Arnaldo, ele disse, me analisando dos pés à cabeça enquanto bebia um gole de vinho tinto. Aproxime-se, menina. Deixe-me ver você melhor. Dei 2 passos hesitantes na direção dele, tremendo como vara verde. Quantos anos tem? De 16, senhor, respondi, a voz quase não saindo. Já sabe cozinhar? Limpar, costurar? Sim, senhor. Minha mãe me ensinou. Ele sorriu, mas não era um sorriso bom. Era como o sorriso de um gato quando encurrala um rato. Ótimo, ótimo. Você vai ajudar na casa durante o dia e à noite... Bom, à noite você vai me fazer companhia. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabia o que aquilo significava, mesmo sendo inocente em muitas coisas. Pode comer algo, deve estar com fome, ele disse, apontando para a comida na mesa. Havia de tudo: carne assada, arroz, feijão tropeiro, batatas, salada, comida que em casa só víamos em dia de festa grande. Mas meu estômago estava tão embrulhado que não consegui comer mais que uns poucos bocados. Os dias seguintes foram de adaptação à rotina da fazenda. De manhã cedo, ajudava na cozinha e na limpeza da casa. A fazenda Santa Clara tinha outros empregados, cozinheiras, lavadeiras, jardineiros, capatazes. Todos me olhavam com uma mistura de pena e distância, como se soubessem exatamente para que eu estava ali, mas ninguém quisesse se aproximar muito. À noite, depois que o coronel jantava, ele me chamava para sua biblioteca. Nas primeiras noites, apenas conversava, perguntava sobre minha vida, me mostrava livros com figuras. Me oferecia bebidas doces e fortes que eu nunca tinha provado. Licores, ele chamava. Faziam minha cabeça ficar leve e as bochechas quentes. Foi na 4ª noite que tudo mudou. O coronel tinha bebido mais que o normal. Seus olhos estavam vermelhos e o modo como me olhava era diferente. Venha cá, Dirce, ele chamou, batendo no colo. Sente aqui. Relutei, mas ele insistiu, a voz ficando mais dura. Quando me sentei, senti seu hálito quente de cachaça no meu pescoço. Sabe por que você está aqui, não sabe? Ele sussurrou, suas mãos grandes começando a percorrer minhas costas. Não respondi, paralisada de medo. Seu pai me devia muito dinheiro, dinheiro que ele nunca teria como pagar. Então, ele me ofereceu algo de valor. Você. Suas mãos subiram para meu pescoço, depois desceram pelos meus ombros. Tentei levantar, mas ele me segurou com força. Não seja ingrata, menina. Dei um teto, comida, roupa limpa. Em troca, só peço um pouco de gratidão. O que aconteceu depois ainda me dói lembrar. Suas mãos grandes e ásperas, o peso do corpo dele sobre o meu, a dor que parecia que ia me partir ao meio, o choro silencioso enquanto ele fazia o que queria. Quando terminou, me mandou de volta para o quarto como quem dispensa um animal depois de usá-lo. Passei a noite toda acordada, abraçada aos meus joelhos, sentindo uma dor que não era só do corpo, mas da alma. Pensei em fugir, em me jogar do alto da escada, em tomar veneno de rato. Qualquer coisa para acabar com aquele sofrimento. Mas então me lembrava dos meus irmãozinhos, da promessa que fiz de que um dia nos encontraríamos de novo. E essa lembrança me dava força para continuar respirando. Na manhã seguinte, mal conseguia andar direito. Dona Teresa notou, mas não disse nada, apenas me deu um chá amargo e me mandou continuar o trabalho. As outras empregadas evitavam olhar para mim, como se eu tivesse uma marca invisível, uma mancha que todos podiam ver. E assim começou o padrão que se repetiria por meses. Trabalho durante o dia e à noite, o terror no quarto do coronel. Às vezes, ele bebia demais e adormecia sem me chamar, e eu agradecia a Deus por aquelas pequenas misericórdias. Outras vezes, seu mau humor o fazia mais violento,
E eu voltava para o quarto com marcas novas que escondia sob mangas compridas e golas altas. Comecei a murchar como flor sem água. Emagreci. Meu rosto perdeu a cor. O brilho nos olhos se apagou. Me movia pela casa como um fantasma, fazendo o que me mandavam, sem questionar, sem reclamar. À noite, aprendi a fechar os olhos e deixar minha mente viajar para longe, enquanto meu corpo ficava preso naquele inferno. O único consolo que encontrei foi em Dona Ritinha, uma senhora que vinha uma vez por semana fazer doces na fazenda. Ela tinha os cabelos brancos como algodão e mãos enrugadas de tanto trabalho. Foi a única que ousou me dirigir um olhar de compaixão verdadeira. "Toma isso, menina", ela me disse um dia, escondida na despensa, me entregando um saquinho de ervas. "Faz um chá e bebe todos os dias. Vai te proteger de ter um filho desse homem." Agradeci com lágrimas nos olhos. Não tinha pensado nisso, mas ela estava certa. Engravidar naquela situação seria ainda pior. Escondi o saquinho no fundo da gaveta e seguia o conselho dela religiosamente. Foi Dona Ritinha também que me deu um rosário pequeninho que eu escondia debaixo do travesseiro e rezava todas as noites, pedindo forças para aguentar mais um dia, mais uma noite. A situação piorou quando o coronel começou a me exibir como um troféu quando recebia visitas. Outros fazendeiros, políticos, homens de negócios que vinham jantar na fazenda. Me obrigava a servir à mesa com vestidos mais justos, mais decotados. Sentia os olhares daqueles homens me despindo, ouvia os comentários que faziam quando achavam que eu não estava ouvindo. "Onde arranjou essa coisinha linda, coronel?" perguntavam. "Pagamento de dívida", ele respondia orgulhoso, como quem fala de um cavalo de raça que acabou de comprar. Vale cada centavo. Um desses homens, um tal de Dr. Osvaldo, delegado da região, ficou particularmente interessado em mim. Sempre que vinha à fazenda, seus olhos me seguiam pela sala. Uma noite, ouvi ele conversando com o coronel. "E se você me emprestasse sua menina por uma noite, coronel? Pago bem." Gelei ao ouvir aquilo. Seria possível que meu inferno pudesse ficar ainda pior? Para meu alívio naquele momento, o coronel recusou. "Essa aí é só minha, Osvaldo. Arranje a sua." Mas o delegado insistiu mais algumas vezes, oferecendo quantias cada vez maiores. E percebi com horror que o coronel estava começando a considerar a proposta. Foi aí que comecei a planejar minha fuga. Os meses se arrastavam como lesma em subida íngreme. Cada dia era uma batalha contra o desespero. Já não contava mais o tempo direito. Os dias se misturavam numa rotina que era sempre a mesma. Pela manhã, limpar e ajudar na cozinha. À tarde, lavar e passar as roupas do coronel ou ajudar no jardim. À noite era quando eu morria um pouquinho mais a cada vez. O pior não era só o que acontecia no quarto dele. Era o olhar dos outros na fazenda, a vergonha que eu sentia ao cruzar com os empregados que sabiam exatamente o que acontecia comigo. Alguns me evitavam como se eu tivesse uma doença contagiosa. Outros, principalmente alguns dos peões, me olhavam de um jeito que me dava arrepios, como se estivessem esperando sua vez. O coronel se gabava para os amigos, falava de mim como se eu fosse uma égua premiada. "Mansa na lida, fogosa na cama", ele dizia, arrancando risadas daqueles homens horríveis. Eu servia o café e fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma faca enfiada no meu peito. Tentei fugir uma vez, cerca de 4 meses depois de chegar àquele lugar. Esperei uma noite em que o coronel tinha ido para a cidade e não voltaria até o dia seguinte. Juntei o pouco que tinha e, na madrugada, quando todos dormiam, desci a escada de serviço sem fazer barulho. Mas não cheguei nem ao portão da fazenda. Um dos capangas, Tonho Curió, me pegou tentando abrir a porteira. Ele era um dos que me olhavam daquele jeito. "Aonde vai tão tarde, Florzinha?" ele perguntou, me segurando pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas. Inventei que tinha ouvido um barulho e vim verificar, mas ele não acreditou, é claro. Me arrastou de volta para a casa e me trancou no quarto, dizendo que o coronel ficaria sabendo da minha tentativa assim que voltasse.
Passei a noite toda tremendo, esperando o castigo que viria. Quando o coronel chegou no dia seguinte e soube o que tinha acontecido, pensei que meu fim tinha chegado. Então você quer me deixar, é? Ele perguntou, a voz calma demais, o que era sempre pior que os gritos. Depois de tudo que fiz por você, te tirei da miséria, te dei um teto, comida boa, roupas decentes, e assim que você agradece? O castigo veio na forma de um cinto. As marcas nas minhas costas demoraram semanas para cicatrizar. E para garantir que eu não tentaria de novo, ele mandou Tonho Curió ficar de olho em mim o tempo todo. Aquele homem me seguia como uma sombra, os olhos pequenos sempre me vigiando, um sorriso torto no rosto cada vez que eu olhava para ele. Até ir ao banheiro era um suplício. Ele ficava do lado de fora, contando os minutos. Tá demorando demais aí dentro, Florzinha, dizia batendo na porta. Foi mais ou menos nessa época que o Dr. Osvaldo, o delegado, começou a aparecer mais na fazenda. Sempre com presentes para o coronel. Uma garrafa de uísque importado, charutos cubanos, um relógio caro. Eu sabia que aquilo não era por amizade. Era pelo que ele queria em troca. Um dia, servindo o almoço para os dois, ouvi parte da conversa. Vamos lá, Juvenal. Só uma noite. Te dou aquele alazão que você tanto admira. O coronel deu uma risada. Um cavalo por uma noite? Acha que sou bobo? Ela vale muito mais que isso. Então diga seu preço. E houve um silêncio, e depois o coronel falou, a voz mais baixa. Tem aquela questão da escritura das terras do Ribeirão. Se você pudesse dar um jeito naquilo, quem sabe a gente não faz um acordo. Não ouvi o resto porque tive que voltar para a cozinha, mas meu coração batia acelerado. Eles estavam negociando a minha pessoa como se eu fosse um pedaço de carne no açougue. Naquela noite, quando o coronel me chamou ao seu quarto, estava diferente. Mais agitado, mais violento. Bebia direto da garrafa de cachaça e andava de um lado para outro. Sabe, Dirce, você me deu prejuízo hoje, ele disse, segurando meu rosto com força. Podia ter fechado um ótimo negócio, mas recusei. Sabe por quê? Porque gosto de ter você só para mim. Mas não sei até quando vou poder me dar a esse luxo. Não respondi. Aprendi que qualquer coisa que eu dissesse só piorava tudo. O Osvaldo está disposto a pagar um bom preço, e eu tenho contas a acertar. Talvez, só talvez, eu deixe ele ter uma provinha do que é meu. Senti um ódio tão grande naquele momento que achei que ia explodir. Não bastava tudo que o coronel já fazia comigo. Agora queria me passar adiante como se fosse um cigarro que se empresta? A ideia me deu náuseas. Por favor, coronel, não faça isso. Implorei, deixando meu orgulho de lado. Faço qualquer coisa, mas não me entregue a outro homem. Ele sorriu, aquele sorriso horrível que mostrava todos os dentes amarelados. Qualquer coisa, é? Bom, talvez a gente possa chegar a um acordo então. O que se seguiu foi a pior noite desde que cheguei àquele lugar. Coisas que ele nunca tinha me obrigado a fazer antes. Humilhações que nem consigo colocar em palavras. Quando finalmente me liberou, horas depois, mal conseguia andar. Voltei para meu quarto me arrastando, sentindo que algo dentro de mim tinha se quebrado de vez. Na manhã seguinte, percebi que estava sangrando. Não era meu período, era algo mais, algo pior. A dor era tanta que não consegui levantar da cama. Dona Teresa veio ver o que estava acontecendo e, ao perceber a situação, chamou Dona Ritinha, que entendia dessas coisas. Minha Nossa Senhora, sussurrou Dona Ritinha ao ver meu estado. O que aquele animal fez com você? Com mãos gentis, ela me limpou, aplicou ervas para estancar o sangramento e me deu um chá que amenizou um pouco a dor. Depois, se sentou ao meu lado na cama. Menina, isso não pode continuar, ela disse, a voz baixinha para que ninguém ouvisse. Ele vai acabar te matando. Não tenho para onde ir, Dona Ritinha, respondi, as lágrimas escorrendo silenciosas. Ele vai me encontrar onde quer que eu vá. Tem razão. Fugir não adianta, mas tem outros jeitos.
Ela olhou ao redor para se certificar de que estávamos sozinhas e então tirou do bolso um vidro pequeno com um líquido escuro dentro. Isso aqui é extrato de jurubeba com raiz de tajujá. Umas gotas disso na bebida dele, e o homem não levanta mais da cama por uns dias bons. Não é veneno, não mata, mas deixa fraco como pinto molhado. Olhei para o vidrinho como quem olha para uma salvação. Mas se descobrirem... Só umas gotinhas na cachaça dele. Ele nem vai notar o gosto com tanto açúcar que põe. Vai pensar que é fraqueza da idade. Aceitei o vidrinho e o escondi debaixo do colchão. Estava desesperada demais para recusar qualquer ajuda, mesmo que significasse envenenar. Não, não era veneno. Era só para enfraquecê-lo, me lembrei. Passei 3 dias de cama, recuperando do que o coronel tinha feito. Ele nem veio me ver. Mandou apenas dizer que esperava que eu melhorasse logo para voltar a ser útil. No 4º dia, quando voltei a trabalhar, embora ainda sentindo dores, soube que o Dr. Osvaldo viria jantar naquela noite. O coronel estava de ótimo humor, o que só podia significar que tinha fechado algum acordo vantajoso. Fiquei gelada ao pensar no que poderia ser. Enquanto preparava a mesa para o jantar, ouvi fragmentos da conversa na biblioteca. Então está combinado. A escritura fica pronta semana que vem, e você terá sua noite especial, dizia o Dr. Osvaldo. Exatamente, mas deixe-me preparar a moça. Ela ainda está recuperando de um pequeno acidente. Mais uns dias e estará pronta para recebê-lo adequadamente. Mal posso esperar. Tenho observado essa belezura há meses. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a bandeja com as taças. A decisão estava tomada. O coronel ia me entregar ao delegado. E pela conversa, isso aconteceria em poucos dias. Naquela noite, quando servi o licor após o jantar, coloquei algumas gotas do extrato de Dona Ritinha na bebida do coronel. Fiz isso 3 noites seguidas, sempre cuidando para não ser vista. No 3º dia, ele começou a reclamar de fraqueza, tontura, dores nas pernas. Deve ser a idade, coronel, comentou Dona Teresa, que não gostava dele também. Os anos pesam, não é mesmo? O ego dele ficou ferido. Ainda mais quando naquela noite, ao me chamar ao seu quarto, não conseguiu cumprir seus deveres de homem, como ele mesmo disse. Ficou furioso, me culpou, disse que eu tinha feito alguma macumba, me bateu. Mas pela primeira vez, desde que cheguei àquele inferno, saí do quarto dele sem ter sido violada. Isso me deu uma pequena vitória, um fio de esperança. Mas sabia que era temporário. O efeito do remédio de Dona Ritinha não duraria para sempre. E quando passasse, o coronel estaria ainda mais furioso, e o acordo com o Dr. Osvaldo ainda estava de pé. Foi quando comecei a perceber que precisava de algo mais definitivo que apenas enfraquecer o coronel. Precisava de uma saída permanente daquele pesadelo. E foi aí que o destino, ou talvez Deus, colocou uma oportunidade no meu caminho. Era uma quinta-feira quando a oportunidade apareceu. Lembro como se fosse ontem. O coronel tinha ido à cidade para uma reunião com o prefeito e só voltaria no dia seguinte. A casa estava mais tranquila e eu finalmente podia respirar um pouco sem sentir aqueles olhos em cima de mim o tempo todo. Estava limpando o escritório dele, algo que normalmente não me deixavam fazer, mas Dona Teresa estava com dor nas costas e me pediu para substituí-la. Enquanto tirava o pó dos livros que ele nunca lia, só tinha para aparecer, vi uma gaveta entreaberta na escrivaninha. Olhei ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Tonho Curió estava nos fundos da casa, conversando com as cozinheiras. Ninguém me vigiava naquele momento. Com o coração batendo feito tambor, abri a gaveta um pouquinho mais. Dentro dela, entre papéis e documentos, vi algo que fez meu sangue gelar. Um revólver. Não era grande, cabia na palma da mão, mas só de olhar para ele senti um arrepio percorrer minha espinha. Nunca tinha tocado numa arma na vida, mas naquele instante, sem pensar 2 vezes, o peguei e escondi dentro do bolso do avental. O peso daquele ferro contra minha perna durante o resto do dia parecia me queimar. Era como se todos pudessem ver o que eu carregava,
como se tivesse um letreiro na minha testa dizendo o que eu tinha feito. Mas ninguém notou. Quando voltei para meu quarto à noite, escondi a arma debaixo do colchão, ao lado do vidrinho de ervas de Dona Ritinha. Naquela noite não consegui dormir. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. O que eu estava pensando? Roubar a arma do coronel? Se descobrissem, eu estaria morta. Mas e se... E se eu usasse? Poderia acabar com tudo aquilo de uma vez? Matar o homem que tinha destruído minha vida? A ideia me assustou. Eu, uma menina criada na roça, que tinha aprendido a respeitar os mais velhos e a temer a Deus, pensando em tirar a vida de alguém? Mas então vinham as lembranças de todas as noites, de todas as humilhações, da dor, da vergonha. E agora, a ameaça de ser emprestada para o delegado. De madrugada, acordei banhada em suor após um pesadelo terrível. Sonhei que estava numa sala escura e o coronel e o Dr. Osvaldo se revezavam comigo, rindo o tempo todo enquanto eu gritava por socorro e ninguém vinha. Acordei com o próprio grito preso na garganta. Foi nesse momento que decidi. Não podia continuar assim. Preferia morrer tentando sair daquele inferno do que viver nele por mais um dia sequer. Na manhã seguinte, o coronel voltou da cidade. Estava de mau humor, batendo portas e gritando com os empregados por qualquer coisinha. Ouvi dizer na cozinha que a reunião com o prefeito não tinha ido bem. Algo sobre uma estrada que ia passar por terras que ele queria comprar. No final da tarde, ele mandou me chamar. Meu coração quase saiu pela boca. Será que tinha notado a falta do revólver? Mas quando entrei na biblioteca, ele estava sentado em sua poltrona favorita, um copo de cachaça na mão, o rosto vermelho de quem já bebeu demais. Venha cá, ele ordenou, a voz arrastada. O cheiro de cachaça encheu minhas narinas quando me aproximei. Osvaldo vem jantar amanhã, ele disse, passando a mão pela minha cintura. E amanhã é o grande dia. Ele traz os papéis da escritura e você... Bom, você já sabe o que tem que fazer. Senti meu corpo inteiro ficar rígido. Era pior do que eu imaginava. Não tinha mais tempo. Algo errado, boneca? Ele perguntou, notando minha reação. Não gostou da ideia? O Osvaldo é mais novo que eu. Devia ficar feliz. Engoli em seco. Não é nada, coronel. Só estou... surpresa. Ele riu, aquela risada horrível que me dava arrepios. Surpresa? Menina, você é minha. Posso fazer o que quiser com você. E se eu decidir compartilhar, deve me agradecer por não ser com um dos peões do curral. Suas mãos começaram a subir pelas minhas costas e percebi que ele queria testar a mercadoria antes de entregá-la. Estou naqueles dias, coronel. Menti. A primeira desculpa que me veio à cabeça. Ele fez uma careta de nojo e me empurrou. Sai daqui então. E trate de estar pronta amanhã. Se não estiver, te jogo na mão dos peões mesmo. Voltei para o meu quarto tremendo, não de medo, mas de raiva. Uma raiva que nunca tinha sentido antes. Uma raiva que queimava por dentro e apagava qualquer outro sentimento. Sentei na beirada da cama e coloquei as mãos sobre o colchão, sentindo o volume do revólver embaixo dele. Minha Nossa Senhora, sussurrei. Me perdoe pelo que vou fazer. Passei a noite em claro, planejando cada detalhe. Não podia simplesmente atirar nele e sair correndo. A fazenda estava cheia de capangas que me pegariam antes que eu chegasse ao portão. Precisava ser mais esperta. De manhã, durante o café, ouvi Dona Teresa comentar com uma das cozinheiras que o coronel tinha pedido para preparar uma ceia especial para aquela noite. Mandou matar o melhor novilho e abrir garrafas do vinho importado, ela disse. Parece que está comemorando algum negócio grande com o delegado. As palavras dela confirmaram o que eu já sabia. Aquela seria a noite. Não tinha mais tempo. Durante o dia, fiz minhas tarefas normais, tentando não chamar atenção. Quando fui levar roupa limpa para o quarto do coronel, vi que ele tinha separado uma roupa especial para a noite. Um terno escuro, camisa branca engomada, sua melhor gravata. Ao lado, na mesinha de cabeceira, vi um vidrinho de comprimidos azuis. Sabia o que eram.
Tinha ouvido as empregadas falando sobre como o coronel precisava daquelas pílulas mágicas para funcionar direito. Foi aí que o plano se formou completo na minha cabeça. Rapidamente, sem fazer barulho, peguei o vidrinho. Escondida no banheiro, esmaguei quase todos os comprimidos até virar pó, deixando apenas 2 inteiros. Devolvi o vidrinho para a mesinha, com os 2 comprimidos por cima para disfarçar. O pó azul guardei num papel dobrado no bolso. O Dr. Osvaldo chegou por volta das 6 da tarde. Da cozinha, onde eu ajudava a preparar o jantar, podia ouvir as vozes e risadas deles na sala. Estavam celebrando, bebendo uísque importado antes mesmo do jantar. Dirce, leve mais gelo para os senhores, ordenou Dona Teresa. Quando entrei na sala com a bandeja, os 2 me olharam como lobos famintos. O Dr. Osvaldo, um homem de seus 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um bigode fino, me percorreu com os olhos dos pés à cabeça. Aí está ela, disse o coronel, erguendo o copo em minha direção. Não falei que era uma belezura? Falou pouco, respondeu o delegado, lambendo os lábios de um jeito que me deu náuseas. Mal posso esperar para conhecê-la melhor. Baixei os olhos e coloquei a bandeja na mesa, sentindo meu rosto queimar de raiva e vergonha. Quando me virei para sair, ouvi o coronel me chamar. Depois do jantar, quero você arrumada e esperando no meu quarto, entendeu? Sim, senhor, respondi sem me virar. Na cozinha, enquanto o jantar era servido, coloquei meu plano em ação. Quando ninguém estava olhando, despejei o pó azul dos comprimidos na garrafa de vinho que seria servida exclusivamente para os 2 homens. Misturei bem, girando a garrafa disfarçadamente. Somado à cachaça que já tinham bebido e ao efeito das gotas de jurubeba que eu vinha colocando na bebida do coronel há dias, aquilo deveria ser suficiente para... Para quê exatamente? Eu ainda não sabia. Só sabia que precisava que eles estivessem bem fracos e tontos para o que viria depois. O jantar foi servido, e os 2 comeram e beberam como reis, enquanto eu e as outras empregadas íamos e vinham da cozinha, trazendo mais comida, mais vinho. Eles beberam a garrafa toda, e o coronel abriu mais uma. As risadas foram ficando mais altas, as conversas mais chulas. Falavam de mim como se eu não estivesse ali, descrevendo o que fariam, apostando quem aguentaria mais tempo. Por volta das 10, o coronel me chamou. Vá se arrumar agora. Tenho um vestido separado para você lá no meu quarto. Coloque-o e espere por nós. Subi as escadas, sentindo minhas pernas pesadas como chumbo. No quarto dele, sobre a cama, havia um vestido vermelho, indecente, desses que só mulher da vida usa. Ao lado, uma caixa com um par de sapatos de salto alto. Olhei para aquilo e senti um nó na garganta. Era isso que ele queria? Me vestir como uma prostituta para o amigo? As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Foi quando ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Uma discussão. As vozes do coronel e do delegado, alteradas. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era de briga. Abri a porta um pouquinho e espiei. Você me enganou, Juvenal, gritava o Dr. Osvaldo. Esses papéis não valem nada. A terra já foi vendida para a prefeitura. Acalme-se, Osvaldo. Podemos resolver isso. Resolver? Você me fez de idiota. Passei semanas preparando tudo e você me traz documentos falsos. Ouvi o som de vidro quebrando. Provavelmente um copo ou garrafa jogada contra a parede. Não vou permitir que fale assim comigo na minha casa, o coronel respondeu, a voz elevada. Mais barulhos, sons de luta. Corri até a janela do quarto que dava para a frente da casa e vi os capangas correndo em direção à casa grande. Algo estava acontecendo. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Corri até meu quarto, peguei o revólver debaixo do colchão e o escondi entre as dobras do vestido que segurava contra o peito. Voltei para o corredor a tempo de ver Tonho Curió subindo as escadas. O que está acontecendo lá embaixo? Perguntei, fingindo inocência. Nada que te interesse, mocinha. Volta para o quarto do coronel e espera lá. Ele me empurrou de volta para o quarto
e fechou a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Estava trancada. Os gritos e barulhos continuavam lá embaixo. Ouvi mais vozes se juntando à confusão. Os outros empregados, provavelmente. Tentei abrir a janela do quarto, mas era muito alta, e a queda seria perigosa demais. De repente, um som que fez meu sangue gelar. Um tiro. Depois outro. E então, silêncio. Fiquei paralisada, apertando o revólver contra o peito, esperando. Passos na escada. Alguém vindo em direção ao quarto. A chave girando na fechadura. A porta se abriu e lá estava ele. O coronel. A camisa branca manchada de vermelho, um corte no rosto, os olhos injetados de ódio e bebida. Seu amigo se foi? Perguntei, tentando manter a voz firme. O doutor Osvaldo teve um acidente, ele respondeu, entrando no quarto e fechando a porta. Tentou me passar a perna, o imbecil. Agora Tonho e os rapazes estão dando um jeito nele. Dei um passo para trás, segurando o vestido na frente do corpo como um escudo. Mas não se preocupe com isso, ele continuou, avançando em minha direção. Nossa noite ainda está de pé. Vista esse vestido. Não, respondi, a palavra saindo antes que eu pudesse pensar. Ele parou, surpreso. O quê? Eu disse não. Não vou vestir isso. Não vou fazer mais nada do que o senhor manda. Acabou. Sua expressão mudou de surpresa para raiva em um segundo. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Esqueceu onde está? Esqueceu quem eu sou? Ele avançou, a mão erguida para me bater, mas dessa vez eu estava pronta. Deixei o vestido cair e apontei o revólver diretamente para seu peito. Sei exatamente quem o senhor é, Coronel Bastos. Um homem que compra meninas de pais desesperados. Um homem que abusa e machuca porque tem poder, mas esse poder acabou. Ele olhou para a arma, depois para mim e deu uma risada. Você não tem coragem. O senhor acabou de matar um homem lá embaixo. Acha mesmo que alguém vai se importar com mais um corpo? A risada morreu em seus lábios. Você não sabe o que está fazendo, menina. Baixa essa arma agora e talvez eu não te castigue muito. Minhas mãos tremiam, mas mantive o revólver apontado. O senhor me transformou nisso. Uma pessoa capaz de apontar uma arma e talvez até usar. Não tenho mais nada a perder. Ele avaliou a situação por um momento. Mesmo bêbado e sob efeito dos remédios misturados, ainda era esperto o bastante para ver a determinação nos meus olhos. O que você quer? Ele perguntou finalmente. Quero sair daqui. Agora, com dinheiro suficiente para recomeçar longe. E nunca mais quero ver sua cara na minha frente. Ele deu um passo na minha direção. Você não vai a lugar nenhum. Essa arma nem deve estar carregada. Apertei o gatilho. O tiro explodiu no quarto, ensurdecedor. A bala passou raspando por sua orelha e se alojou na parede atrás dele. O coronel congelou, o rosto branco como papel. O rosto do coronel empalideceu quando o tiro passou rente à sua orelha. Um filete de sangue escorreu onde a bala tinha raspado. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo nos olhos dele. Medo de mim. Sua louca. Podia ter me matado, ele berrou, tocando a orelha machucada. E ainda posso, respondi, mantendo a arma firme. O próximo não vai ser de aviso. Ele recuou um passo. Lá embaixo, ouvi a movimentação dos capangas, provavelmente alertados pelo som do tiro. Coronel, tá tudo bem aí? Gritou Tonho Curió, do pé da escada. Está tudo bem, o coronel respondeu, sem tirar os olhos de mim. Foi um acidente, ninguém sobe. Nós dois sabíamos que ele não podia deixar ninguém saber que uma menina de 16 anos o tinha encurralado com sua própria arma. Seria humilhação demais para um homem como ele. Vamos resolver isso, Dirce, ele disse, tentando parecer calmo. Baixa essa arma e conversamos. Não tem conversa. O senhor vai até aquele cofre. Apontei para o cofre embutido na parede que eu já tinha visto ele abrir várias vezes. E vai tirar dinheiro suficiente para eu começar uma vida nova. Depois vai mandar preparar uma charrete e me deixar partir. E nunca mais vai me procurar. Ele passou a mão pelo rosto pensando.
Podia ver os olhos dele procurando uma saída, avaliando a distância entre nós, se conseguiria me desarmar. Nem pense, avisei. Posso não saber atirar direito, mas a essa distância não tem como errar. Lentamente, ele caminhou até o cofre. Girou o segredo, abriu a porta pesada e tirou um maço de notas. Isso é suficiente? Perguntou, mostrando o dinheiro. Ponha em cima da cama. Ele obedeceu. Olhei rapidamente. Era uma quantia considerável, mais do que eu jamais tinha visto na vida. Agora, vai dizer ao Tonho para preparar a charrete. Diga que vai me mandar de volta para a casa do meu pai, que se cansou de mim. O coronel hesitou, depois foi até a porta e gritou as ordens para Tonho. Pude ouvir o capanga resmungando lá embaixo, confuso com a mudança súbita de planos. Pronto, disse o coronel, voltando-se para mim. Satisfeita? Quase. Tem uma última coisa. Apontei para a escrivaninha. Vai escrever uma carta dizendo que nunca mais vai me procurar, que me deixa ir em paz, e vai assinar. Ele deu uma risada seca. E por que eu faria isso? Porque vou mandar cópias dessa carta para o juiz da comarca, para o novo delegado que vier, para o padre e para o dono do jornal da cidade vizinha. Se algum dia o senhor vier atrás de mim, todos vão saber o que fez. Como comprou uma menina de 16 anos, como abusou dela por meses, como matou o delegado. Seus olhos se estreitaram. Você não tem como provar nada disso. Não preciso provar. Só a vergonha da história se espalhar já seria suficiente. O grande coronel Bastos, tão poderoso, tão respeitado, comprando menininhas e tendo que amarrá-las à cama para conseguir o que quer. Falei com desprezo, relembrando as noites em que ele me amarrava porque tinha medo que eu fugisse. Vi o rosto dele se contorcer de raiva, mas também de derrota. Sabia que eu tinha razão. Sua reputação era tudo para ele. Escreva, ordenei. Com a mão tremendo de raiva, ele escreveu o que pedi. Depois assinou, jogando a caneta sobre a mesa com violência. Feliz agora, sua vagabunda? Quase, respondi, pegando a carta com cuidado para não baixar a guarda. Agora deita na cama, de barriga para baixo. O quê? Você ouviu? Deita. Agora. Ele obedeceu, relutante. Peguei as cordas que ele tantas vezes usou para me amarrar e fiz o mesmo com ele, prendendo suas mãos e pés à cama, apertando os nós com toda a força que tinha. Isso é só para garantir que não vai me seguir antes que eu esteja longe, expliquei. Alguém vai vir te soltar amanhã. Você vai pagar por isso, menina, ele rosnou, puxando as cordas. Vou te encontrar nem que seja no inferno. Terminei de amarrá-lo e peguei o dinheiro e a carta. Me aproximei da porta, mas antes de sair, me virei para olhar uma última vez para o homem que tinha destruído minha vida. Sabe, coronel, o senhor podia ter me tratado como gente. Podia ter sido ao menos um pouquinho humano, mas preferiu ser um monstro, e monstros acabam sozinhos. Saí e fechei a porta. Desci as escadas com o coração batendo forte, o revólver escondido nas dobras da saia. No pé da escada, Tonho Curió esperava. Cadê o coronel? Ele perguntou desconfiado. Dormindo. Bebeu demais. Mandou não incomodar até amanhã. E por que ele mandou preparar a charrete para te levar embora? Disse que se cansou de mim, que não presto nem para esquentar a cama dele direito. Tonho deu um sorriso malicioso. Então ele não vai se importar se eu der uma voltinha com você antes de te levar, né? Meu estômago revirou. O coronel disse que é para me levar direto. Ele tem planos para o meu pai. A menção ao coronel e seus planos fez o sorriso de Tonho murchar. Ninguém queria contrariar o patrão, mesmo que ele estivesse bêbado e adormecido. Tá bom, então. A charrete tá lá fora. Saí da casa grande para o ar fresco da noite, sentindo como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez em meses. As estrelas brilhavam no céu e uma lua cheia iluminava o caminho como se fosse um sinal divino. Tonho me ajudou a subir na charrete. Quer que eu te leve? Ou consegue guiar sozinha? Consigo sozinha, respondi, pegando as rédeas. Conheço o caminho. Ele deu de ombros e se afastou.
Antes que pudesse mudar de ideia, sacudi as rédeas e o cavalo começou a trotar. Passei pelo portão da fazenda, olhando uma última vez para a casa grande. Uma sensação estranha me percorreu. Não era exatamente alegria, mas algo parecido com alívio. Como se um peso enorme tivesse sido tirado do meu peito. Mas eu sabia que não estava segura ainda. O coronel seria encontrado amarrado pela manhã e viria atrás de mim com toda a sua fúria. Não podia voltar para a casa do meu pai. Seria o primeiro lugar onde me procurariam. Não, precisava ir para longe, para um lugar onde ninguém me conhecesse. Guiei a charrete não em direção à casa do meu pai, mas para a estrada principal que levava à cidade grande. Tinha ouvido falar que de lá saíam ônibus para todos os cantos do país. O caminho foi longo e solitário. A cada barulho na mata, meu coração saltava, pensando que poderiam ser os homens do coronel me perseguindo. Mas ninguém veio. A noite estava quieta, apenas o som dos grilos e o trote do cavalo quebrando o silêncio. Quando cheguei à cidade, já era quase amanhecer. Deixei a charrete na porta da igreja. Alguém a devolveria à fazenda eventualmente. E rumei para a rodoviária. Ali, olhando para a placa com os destinos, tomei minha decisão. Compraria uma passagem para o lugar mais distante que o dinheiro permitisse. Um lugar onde pudesse recomeçar, onde ninguém soubesse quem eu era ou de onde vinha. Enquanto esperava o primeiro ônibus sair, sentada num banco frio com minhas poucas coisas ao lado, percebi que pela primeira vez em muito tempo estava pensando no futuro. Não sabia o que me aguardava, mas qualquer coisa seria melhor do que o que deixei para trás. Quando o sol nasceu, iluminando a rodoviária com sua luz dourada, senti como se fosse um sinal. Um novo dia, uma nova vida, o começo da minha libertação. O ônibus sacolejava na estrada de terra, levantando poeira vermelha por onde passava. Sentada perto da janela, observava a paisagem mudar, os pastos e plantações de Serra Fria ficando para trás, dando lugar a cidades maiores, mais movimento. Cada quilômetro que o ônibus percorria era 1 quilômetro a mais de distância daquele inferno. Tinha comprado uma passagem para Goiânia. Era longe o suficiente para me sentir segura, grande o suficiente para me perder no meio da multidão. O dinheiro que tirei do coronel era mais do que eu jamais tinha visto na vida, suficiente para me manter por um bom tempo se eu fosse cuidadosa. A viagem durou quase 2 dias, com paradas em cidades pequenas pelo caminho. Dormia encostada na janela, acordava assustada a cada solavanco, sempre olhando para trás, com medo de ver os homens do coronel me seguindo. Mas ninguém veio. O revólver continuava escondido na minha trouxinha de roupas, me dando uma segurança que nunca tinha sentido antes. Quando finalmente cheguei a Goiânia, fiquei deslumbrada. Nunca tinha visto uma cidade tão grande, com prédios altos, tantos carros, tanta gente. Me senti pequena e perdida naquele lugar enorme, mas também senti uma liberdade que não conhecia. Ali, eu era apenas mais uma pessoa na multidão. Não era a menina do coronel. Era só Dirce. Meu primeiro desafio foi encontrar onde ficar. Andei pelo centro da cidade, olhando para todos os lados, até que vi uma placa. Pensão Santa Cecília, quartos para moças. Era um sobrado antigo, pintado de amarelo, com uma senhora de cabelos grisalhos na porta. Dona Zélia, a proprietária, me olhou desconfiada quando pedi um quarto. "Quantos anos você tem, menina? Onde estão seus pais?" Ela perguntou, ajeitando os óculos no nariz para me examinar melhor. Eu já tinha pensado numa história. "Tenho 18 anos, senhora. Vim trabalhar na cidade. Meus pais ficaram na roça, em Cristalina. Tenho uma tia aqui, mas a casa dela é pequena demais." Não sei se ela acreditou, mas aceitou o dinheiro adiantado que ofereci por 1 mês de hospedagem. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma mesinha. Pela primeira vez em muito tempo, teria um lugar só meu, onde poderia trancar a porta e dormir sem medo. Nos primeiros dias, quase não saí do quarto. O barulho da cidade grande me assustava e ainda tinha medo de ser encontrada. Aos poucos, fui criando coragem. Comecei a explorar o bairro, a conhecer as ruas, as lojas. Precisava encontrar um trabalho,
o dinheiro não duraria para sempre. Foi numa padaria perto da pensão que consegui meu primeiro emprego. Seu Antônio, o dono, procurava alguém para ajudar no balcão. Não pagava muito, mas incluía as refeições, o que já era uma grande ajuda. Sabe fazer conta, menina? Ele perguntou, me examinando com olhos desconfiados. Sei sim, senhor. Estudei até o 4º ano, respondi, orgulhosa dos meus estudos, que naquela época já era bastante para uma moça da roça. E sabe lidar com o público? Ser educada mesmo quando o cliente não é? Sei sim, senhor. Ele não fez mais perguntas. Me deu um avental branco e me ensinou como atender no balcão, como embalar o pão, como dar o troco. O trabalho era simples, mas me sentia útil. E mais importante, me sentia segura. Na pensão, aos poucos fui conhecendo as outras moças. A maioria eram trabalhadoras como eu. Balconistas, empregadas domésticas, algumas estudantes. Entre elas, conheci Margarida, uma moça de seus 25 anos que trabalhava como costureira numa loja de roupas. Você tem mãos delicadas, ela me disse um dia, observando enquanto eu arrumava meu cabelo. Já pensou em aprender a costurar? Contei a ela que sabia costurar um pouco, que minha mãe tinha me ensinado o básico. Margarida se ofereceu para me ensinar mais, nas horas vagas. A loja onde trabalho está precisando de mais uma ajudante. Paga melhor que essa padaria. Assim, comecei a aprender o ofício com Margarida. Depois do trabalho na padaria, ia até o quartinho dela na pensão, onde ela me ensinava a fazer bainhas, pregar botões, ajustar roupas. Descobri que tinha jeito para a coisa. Minhas mãos, acostumadas com o trabalho delicado de bordar com mamãe, se adaptaram facilmente à máquina de costura. Alguns meses depois, Margarida me levou para conhecer Dona Adelina, a dona da loja. Uma senhora elegante, de cabelos impecavelmente arrumados, que me olhou de cima a baixo como se estivesse me avaliando. Margarida diz que você tem talento, ela disse. Vamos ver. Ela me deu um pedaço de tecido e me pediu para fazer uma bainha. Depois, pregar um zíper. Por fim, ajustar um vestido. Fiz tudo com cuidado, mostrando o que tinha aprendido. Não está ruim, ela disse finalmente. Precisa praticar mais, mas tem potencial. Pode começar na segunda-feira. O salário era quase o dobro do que ganhava na padaria. Fui agradecer a seu Antônio, que ficou triste em me perder, mas entendeu que era uma oportunidade melhor. Você é boa menina, Dirce, ele disse. Merece coisa melhor. O trabalho na loja era mais desafiador, mas também mais interessante. No começo fazia apenas trabalhos simples, consertos básicos, mas Dona Adelina logo percebeu que eu aprendia rápido e começou a me ensinar coisas mais complexas. Você tem olho bom para o tecido, ela dizia. Sabe como ele vai cair, como vai se comportar. Eu absorvia tudo como uma esponja sedenta. Cada nova técnica, cada truque que ela me ensinava era um tesouro que guardava. À noite, na pensão, ficava praticando, fazendo e refazendo pontos até ficarem perfeitos. Foi nessa época que comecei a pensar nos meus irmãos. Joaquim e Sebastião deviam estar com a tia em Cristalina. Sentia falta deles, mas tinha medo de fazer contato. E se o coronel estivesse vigiando? E se meu pai, por raiva ou dívida, contasse onde eu estava? Mesmo assim, juntei coragem e mandei uma carta para a tia, endereçada aos meninos. Não coloquei remetente, apenas escrevi que estava bem e trabalhando numa cidade grande. Pedi que não contassem a ninguém que tinham recebido notícias minhas. Meses se passaram sem resposta. Eu já tinha perdido as esperanças quando, um dia, chegou uma carta na pensão. Era de Joaquim, escrita com letra de criança, cheia de erros, mas que me fez chorar de alegria. Querida irmã, ele escrevia, ficamos muito felizes de saber que você está bem. Estamos morando com tia Gertrudes em Cristalina. Ela é boa com a gente. Pai morreu ano passado, bebeu muito e caiu no rio. Ninguém sabe do coronel. Dizem que ele foi embora depois que a fazenda pegou fogo. A notícia sobre meu pai não me abalou tanto quanto pensei que abalaria. Havia perdido o respeito por ele no momento em que me vendeu como mercadoria. Mas a informação sobre o coronel e a fazenda me deixou intrigada.
Pegou fogo? Como? Quando? Fiquei sabendo mais detalhes meses depois, quando tive coragem de escrever para a dona Ritinha, a doceira que tinha me ajudado na fazenda. Mandei a carta para o endereço da cidade, pedindo que alguém entregasse a ela. Sua resposta veio lenta, mas veio. Em letra trêmula, ela me contou o que aconteceu depois que parti. O coronel foi encontrado amarrado na cama de manhã cedo, ela escreveu. Uma humilhação tão grande que ele nem deixou os empregados comentarem sobre isso. Ficou doente depois, não saía mais do quarto. Dizem que a vergonha o consumiu. Uns 3 meses depois, houve um incêndio na casa grande. Começou no quarto dele. Alguns dizem que foi um lampião que virou, outros que foi ele mesmo que pôs fogo de propósito. A casa queimou toda e ele morreu lá dentro. Ninguém chorou por ele. Essa notícia me trouxe um alívio que não esperava sentir. Não desejava a morte de ninguém, nem mesmo do coronel. Mas saber que ele não poderia mais me procurar, que nunca mais faria a outro ser humano o que fez comigo, trazia uma espécie de paz. Na carta, Dona Ritinha também mencionou que Tonho Curió e os outros capangas foram embora depois do incêndio. A fazenda foi vendida para pagar dívidas que o coronel tinha deixado. A vida em Serra Fria seguia seu curso, como se aquele homem terrível nunca tivesse existido. Com essa notícia, senti um capítulo da minha vida se fechando definitivamente. Escrevi de volta para meus irmãos, desta vez incluindo meu endereço. Disse que quando fossem mais velhos, poderiam vir me visitar em Goiânia. O tempo foi passando, e eu fui crescendo na profissão. De ajudante de costura, passei a costureira principal. Dona Adelina confiava em mim para atender as clientes mais exigentes, para criar modelos exclusivos. Economizei cada centavo, sonhando com o dia em que teria meu próprio ateliê. Foi na loja que conheci Cláudio, um rapaz que entregava tecidos dos fornecedores. Alto, de sorriso fácil e olhar gentil, ele sempre dava um jeito de conversar comigo quando vinha fazer entregas. Minha mãe está precisando de uma costureira boa para fazer o vestido dela para o casamento da minha irmã, ele disse um dia. Dona Adelina disse que você é a melhor. Corei com o elogio e aceitei o trabalho. Quando fui à casa dele medir a mãe, Dona Lourdes me recebeu com tanto carinho que me senti imediatamente à vontade. Era uma família simples, mas unida e amorosa. Algo que eu não tinha desde que perdi minha mãe. Cláudio começou a me convidar para sair. No começo, recusei. Depois do que tinha passado com o coronel, a ideia de estar perto de um homem, mesmo um tão gentil quanto Cláudio, me causava medo e ansiedade. Mas ele foi paciente, respeitoso. Nunca insistiu, nunca me pressionou. Quando você estiver pronta, ele dizia, se um dia estiver. Aos poucos fui baixando as guardas. Aceitei tomar um sorvete com ele num domingo. Depois, ir ao cinema. Pequenos passos, construindo confiança. Cláudio nunca perguntou sobre meu passado, embora eu tenha certeza que percebia meus medos, meus silêncios. Foi quase 1 ano depois que contei a ele. Não tudo, não os detalhes mais dolorosos, mas o suficiente para que entendesse por que eu era tão cautelosa, por que às vezes me assustava com um toque inesperado, por que chorava sem motivo aparente. Ele ouviu em silêncio, segurando minhas mãos com delicadeza, como se fossem de porcelana. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos dele. Dirce, ele disse, a voz embargada, você é a pessoa mais forte que já conheci. Naquele momento, algo dentro de mim se curou um pouquinho mais. A aceitação, a compreensão, o respeito que vi nos olhos dele me deram uma esperança que eu não sabia que ainda podia sentir. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Meus irmãos vieram de Cristalina para a cerimônia. Joaquim, com 17 anos, e Sebastião, com 15, já rapazes, tão parecidos com nossa mãe que me fizeram chorar ao vê-los. Cláudio era motorista de caminhão, fazia viagens pelo interior entregando mercadorias. Com nossas economias, compramos uma casinha pequena nos arredores de Goiânia. E ali, finalmente, comecei a sentir que tinha um lar de verdade outra vez. 1 ano depois de casados, veio nossa primeira filha, Cecília. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi como um milagre.
Algo tão puro, tão perfeito, que lavou de mim muitas das sombras do passado. Quando olhava para ela, via o futuro, não o passado. A vida não foi sempre fácil. Tive pesadelos por muitos anos. Havia dias em que as memórias voltavam com tanta força que mal conseguia levantar da cama. Mas Cláudio estava sempre lá, paciente, amoroso, me dando o tempo e o espaço que eu precisava para curar. Aos 25 anos, consegui realizar outro sonho, abrir meu próprio ateliê de costura. Pequeno, nos fundos da nossa casa, mas era meu. Comecei fazendo roupas para vizinhas, para amigas de Dona Lourdes. Logo, a clientela cresceu, por indicação. Tinha especial talento para vestidos de festa e de noiva. Suas mãos têm magia, Dirce, diziam as clientes. Você faz milagres com o tecido. Essa era minha nova vida, longe do passado, longe de Serra Fria, longe daquele homem que quase destruiu minha alma. Uma vida construída com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, ponto por ponto. Hoje, aos 72 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Pirenópolis. A cidade me conquistou há quase 20 anos quando vim visitar o Festival de Cavalhadas com Cláudio. Nos apaixonamos pela arquitetura colonial, pelas ruas de pedra, pelas cachoeiras ao redor. Decidimos que era aqui que queríamos envelhecer. Compramos esta casinha de paredes grossas e janelas azuis perto do centro histórico. Não é grande, mas tem uma varanda espaçosa onde passo a maior parte do meu tempo. Daqui posso ver as pessoas passando, ouvir os pássaros cantando no pé de manga do quintal, sentir o ventinho fresco que desce da serra no fim da tarde. Cláudio se foi há 5 anos, um infarto fulminante enquanto dormia. Foi como ele sempre disse que queria ir, sem dar trabalho para ninguém. Foram quase 50 anos juntos. Um bom homem, paciente, que me ensinou que nem todos os homens são como o coronel. Que o amor verdadeiro é feito de respeito, de carinho, de pequenos gestos diários. A dor da perda ainda está aqui, mas aprendi a conviver com ela. O tempo vai suavizando as bordas, deixando apenas a saudade boa e as memórias felizes. E eu tenho tantas memórias boas com ele para me confortar. Nossa filha Cecília se casou cedo, aos 20 anos, com um professor de história. Mora em Brasília com os 2 filhos, meus netos queridos, Gabriel, de 25 anos, já formado em engenharia, e Marina, de 21, estudante de medicina. Vêm me visitar sempre que podem, principalmente nas férias. Nosso segundo filho, Renato, seguiu os passos do pai e é caminhoneiro. Vive na estrada, mas nunca esquece de me ligar toda semana, onde quer que esteja. Tem 3 filhos espalhados pelo país, que me enchem de orgulho. Lucas, Beatriz e o caçula, Pedro, que acabou de completar 17 anos. Depois que me mudei para Pirenópolis, deixei a costura um pouco de lado. As mãos já não eram tão firmes para a máquina, e os olhos cansavam mais facilmente. Foi então que voltei aos bordados que minha mãe me ensinou quando menina. Bordar me traz uma paz que poucas coisas na vida conseguem. Cada ponto é como uma pequena meditação, um momento de conexão comigo mesma. Comecei fazendo toalhinhas de mesa, panos de prato decorados, pequenos enfeites. As vizinhas começaram a encomendar, depois os turistas que visitam a cidade. Não é um grande negócio, apenas um complemento à minha aposentadoria e à pensão que recebo de Cláudio. Mas me mantenho ocupada e feliz. Minha rotina é simples, mas me satisfaz. Acordo cedinho, com o primeiro cantar do galo. Faço meu café na hora, bem forte, do jeito que gosto. Depois, vou cuidar das minhas plantas. Tenho um pequeno jardim nos fundos, onde cultivo temperos, flores e algumas ervas medicinais que aprendi a usar com Dona Ritinha, tantos anos atrás. Após o almoço, sempre leve, tiro um cochilo na rede da varanda. Quando o calor diminui, por volta das 3 da tarde, sento-me na minha cadeira de balanço com minha caixa de costura e trabalho nos bordados até o sol começar a se pôr. Às vezes, vou até a praça central para conversar com outras senhoras da minha idade. Trocamos receitas, falamos dos netos, comentamos as notícias da televisão.
Aquele momento de convívio é um bálsamo para a alma, especialmente desde que Cláudio partiu. Uma vez por semana, aos sábados, vou à feira da cidade. Adoro o movimento, as cores, os cheiros. Compro frutas frescas, um queijinho da serra, algum doce caseiro para quando os netos vierem. As pessoas já me conhecem, me chamam de Dona Dirce dos Bordados Bonitos. É um título que carrego com orgulho. Meus irmãos, Joaquim e Sebastião, também estão bem. Joaquim se tornou professor em Cristalina, casou-se e tem 4 filhos. Sebastião foi para São Paulo ainda jovem, trabalhou como motorista de ônibus e agora está aposentado. Nos falamos por telefone com frequência e uma vez por ano fazemos um esforço para nos reunir, geralmente aqui em casa, já que está no meio do caminho para ambos. Quando estamos juntos, relembramos nossa infância em Serra Fria, as brincadeiras, as histórias que nossa mãe contava. Falamos pouco sobre o período difícil depois que ela morreu. Algumas feridas, mesmo cicatrizadas, é melhor não mexer muito. Nunca mais voltei à Serra Fria. Não tenho vontade nem necessidade. Aquele lugar ficou no passado, junto com as memórias dolorosas. Prefiro olhar para a frente, para o que construí depois. Às vezes me perguntam como consegui superar tudo o que passei. Não tenho uma resposta simples. Foi um processo lento, de muitos anos. Houve momentos em que achei que a dor e o medo me consumiriam por completo. Noites em que acordava gritando, sentindo o peso do coronel sobre mim, mesmo estando nos braços seguros de Cláudio. Aos poucos, fui aprendendo a separar o passado do presente. A reconhecer que o que aconteceu comigo não era minha culpa. Não me definia como pessoa. Fui reaprendendo a confiar, a amar, a sentir prazer nas coisas simples da vida. O nascimento dos meus filhos foi um grande ponto de virada. Ver aquelas criaturinhas perfeitas, que dependiam de mim para tudo, me deu um propósito maior que o medo ou a dor. Queria que eles crescessem em um lar cheio de amor, sem sombras ou segredos. Contei para Cecília e Renato sobre meu passado quando eles já eram adultos. Achei que mereciam saber de onde vinham, entender por que a mãe deles às vezes tinha comportamentos estranhos, por que se assustava com barulhos súbitos, ou por que não suportava ficar em lugares fechados. Eles ouviram com respeito e amor. Choraram comigo, me abraçaram, disseram que eu era a pessoa mais forte que conheciam. Esse apoio, essa aceitação, foi mais um passo na minha cura. Hoje, olhando para trás, para a menina assustada que fui um dia, sinto um misto de compaixão e admiração. Compaixão pelo que ela sofreu, admiração pela coragem que encontrou dentro de si para escapar, para sobreviver, para reconstruir. Aquela noite terrível na fazenda Santa Clara, quando apontei o revólver para o coronel, foi o momento em que decidi que minha vida valia a pena ser vivida. Que eu merecia mais do que ser possuída, usada, descartada. Foi quando reclamei minha própria existência. E é isso que faço todos os dias desde então. Vivo cada momento como uma dádiva. Cada amanhecer como uma nova oportunidade. Cada ponto no meu bordado como uma afirmação de que estou aqui, de que sobrevivi, de que a menina assustada de Serra Fria se transformou na Dona Dirce de Pirenópolis, bordadeira, mãe, avó, sobrevivente. Não guardo ódio no coração, nem mesmo do coronel ou do meu pai. O ódio é um fardo pesado demais para se carregar por tanto tempo. Aprendi a perdoar, não por eles, mas por mim, para poder seguir em frente, para poder dormir em paz. E assim vou levando meus dias, um de cada vez, agradecida pelo teto sobre minha cabeça, pelo alimento na mesa, pelo amor dos meus filhos e netos, pelas mãos que, apesar da idade e da artrite que começa a chegar, ainda conseguem criar beleza com linha e agulha. Meus queridos, cheguei até aqui pela graça de Deus e por uma força que nem eu sabia que tinha dentro de mim. A vida me ensinou do jeito mais duro que a gente pode perder tudo, menos a esperança. O que passei naquela fazenda, nas mãos daquele homem, foi como descer ao inferno em vida. Mas olha só onde estou hoje. Na minha varanda, bordando, vendo meus netos crescerem,
sentindo o ventinho da tarde no rosto? Isso é vitória, meus queridos. Uma vitória que ninguém pode tirar de mim. Para quem está passando por qualquer tipo de abuso agora, quero dizer com todo o meu coração, você tem valor. Você merece respeito. E existe sim um amanhã melhor esperando por você. Quando a gente está no fundo do poço, parece que nunca vai ver a luz do dia de novo. Eu sei bem como é. Mas vou te contar um segredo que aprendi. O primeiro passo para sair da escuridão é acreditar que existe uma saída, mesmo quando você não consegue enxergá-la. Aprendi que a vergonha deve estar com quem faz o mal, nunca com quem sofre. Carreguei esse peso por tanto tempo, achando que tinha culpa pelo que aconteceu comigo. Não tinha. E você também não tem. Aprendi que podemos reconstruir nossa vida tijolinho por tijolinho, mesmo quando parece que só restaram ruínas. Cada pequena conquista, um dia sem chorar, um momento de paz, um sorriso sincero, é um tijolinho nessa reconstrução. E talvez o mais importante, aprendi que somos mais fortes do que imaginamos. Dentro de nós existe uma força que só aparece nos momentos mais difíceis, quando não temos outra escolha a não ser seguir em frente. Não importa onde você esteja no mundo, existem pessoas dispostas a ajudar. Procure as autoridades, organizações de apoio ou mesmo alguém de confiança. Você não precisa enfrentar isso sozinho. E se você conhece alguém que está sofrendo, seja aquela mão estendida. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós, quando nem nós mesmos conseguimos acreditar. Meus queridos do coração, antes de me despedir, preciso fazer um pedido especial. Se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada inscrição significa que mais pessoas poderão ouvir histórias como a minha, histórias que podem dar esperança a quem tanto precisa. Quando você se inscreve, está ajudando a quebrar o silêncio que protege os abusadores. Está dizendo que essas vozes merecem ser ouvidas. E para quem já superou, como eu, é uma forma de transformar nossa dor em algo que pode salvar outras pessoas. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra superação. Só quem conheceu toda a minha história vai entender o significado profundo dessa palavra. Faça isso, agora, não espere nem mais um minuto. Sua inscrição pode ser o elo que conecta essa mensagem a alguém que desesperadamente precisa ouvi-la hoje. Um abraço da velha aqui, amo todas vocês.